Estava avaliando o que ministraria esses dias, e foi algo queimando o meu coração a respeito de uma palavra. Até hoje eu compartilhei ela com o pastor Johnny, falando a respeito de alguma coisa na Maratona dos Vencedores, e eu queria falar algo que realmente o Senhor tem me incomodado nesses últimos dias. O tema dessa palavra é aquele que Deus usa. Quantos são usados pelo Senhor aqui? Diga glória a Deus. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas, e eu queria usar um texto, não vou ler ele todo com você, mas um personagem que todo mundo conhece. Quantos já ouviram falar de Jonas? Jonas é uma história que, se você chegar numa criança novinha, lá nos ensinamentos bíblicos da sua casa, nos institutos bíblicos, ali nas escolas dominicais, você vai vir falar de Jonas. Jonas era um camarada que só caiu, né? Ele caiu, saiu de um lugar para o outro, depois foi para o barco, depois foi para o fundo do mar, depois para a boca da baleia, então só caía. Por quê? Porque estava fora do propósito. Então, se você for analisar algumas coisas no mundo natural hoje, o que uma pessoa poderia fazer para ser bem sucedido na vida? Então, uma das coisas é ter visão. Você concorda comigo que se a pessoa tiver uma visão, tiver um alvo, tiver um rumo, automaticamente ela vai alcançar o objetivo, sim ou não? Isso você pode escutar em várias palestras de coach, você vai ver falando, se a pessoa tem que ter um rumo, tem que ter um objetivo, tem que entender aquilo que está fazendo para as coisas chegarem a um lugar denominador comum, e vai chegar. Mas se você também olhar para o mundo natural que nós vivemos hoje, se nós aprendermos a ter valores, ou seja, nós valorizarmos coisas, também nós vamos ter êxitos. De forma natural nós vamos ter êxito. Valores, vou valorizar isso, vamos dizer assim, um conjunto de características morais, você consegue valorizar algumas coisas e você vai também conseguir êxito. E eu relacionei várias coisas aqui. A integridade também está ligada à conduta moral, e também é algo que você vai ter êxito. Se você quiser alcançar alguns objetivos dentro daquilo do meio natural, qualquer um alcança isso. Um bom trabalhador, tem uma empresa e não é cristão, ele consegue desenvolver isso, e ele acaba alcançando algumas coisas dentro da sua vida, dentro do seu profissionalismo. Inteligência também é algo que, se você tiver, você sabe que prevalece no mundo de hoje, em relação àquilo que o camarada tem um QI mais alto, ele consegue passar nas melhores faculdades, mas não também está relacionado com o chamado de Deus. E aí você vai, eu coloquei outras palavras, sagacidade, que é a facilidade, a velocidade de compreender e aprender, é algo também que você vai ter êxito e vai alcançar, mas isso tudo estou falando aqui de âmbito natural. Tenacidade, que fala de resistência, aderência, constância, também quem tem isso no mundo natural vai alcançar alguma coisa. Também coloquei aqui responsabilidade, aquele que é cumpridor dos compromissos, chega no horário certo, é alguém que dentro do trabalho dele, ele é pontual, e o chefe olha para ele e fala, não, aquele ali é pontual, aquele ali vale a pena investir, ele vai avançar. E diplomacia, saber relacionar com pessoas. Você sabe que no nosso meio tem muitas pessoas que são aquele papo bom, né? Já chega conversando, conhece e conversa com todo mundo, e no trabalho também, se o cara tem essa diplomacia, ele consegue alçar voos altos dentro daquilo que é natural. Então eu falei coisas aqui para você que são naturais, mas que podem alcançar algum sucesso. Mas Jonas, trazendo para a nossa realidade, foi alguém que Deus usou, amém? E trazendo para a nossa realidade, eu queria colocar aqui 4 características de alguém que Deus usa. Quantos aqui são usados pelo Senhor? Diga glória a Deus. Então, 4 características de alguém que Deus usa, e a primeira característica que eu quero compartilhar com você, aquele que Deus usa é aquele que Deus escolhe, é escolhido por Deus. Essa é a revelação que você tem que ter. O Senhor, Ele, independente de tudo que nós éramos, Ele nos escolheu. Quantos creem que o Senhor te escolheu? Mas Ele escolheu como? Ele escolheu segundo a sua soberania.
Ele é tão soberano que ele falou assim: não, eu vou pegar aquela pessoa, vou pegar o Sérgio Índio e vou falar assim: não, aquele eu vou escolher porque eu tenho um propósito na vida dele. Não, eu vou pegar o Rafael aqui, que eu tenho um propósito na vida dele. E assim, na sabedoria, na soberania dele, ele escolhe pessoas. E você é um escolhido de Deus. Vira para o seu vizinho: você é um escolhido do Senhor. Jó capítulo 42, verso 2 diz que: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Debaixo da soberania de Deus, Ele te escolheu, e o propósito que Ele tem na sua vida, nada poderá impedir de você alcançar. Nada. Sabe o que é nada? É nada. Mas não para por aí. Também essa escolher de Deus é incondicional. Jeremias capítulo 1, verso 5: antes que te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei às nações e te dei como profeta. Você é um profeta de Deus. Quando Ele te escolheu, debaixo da soberania dEle, Ele entendeu que os planos não poderiam ser frustrados, e Ele te chamou para ser um profeta das nações. Com Jonas foi da mesma forma. Ele é um profeta, mas aí eu vou chegar lá, e ele também vê de forma visionária, dentro da escolha dele. Aqui fala em 1 Samuel capítulo 16, verso 7: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de tua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Sabe, o Senhor, Ele consegue olhar para nós de uma forma diferente. Tudo que você olha no âmbito natural, você olha e fala assim: não, isso é difícil demais, eu não consigo, as coisas não estão rompendo na minha vida. Mas diante de qualquer desafio, o Senhor vê além. Por quê? Porque Ele está sentado no trono, e quando Ele está no trono, Ele está acima, Ele consegue enxergar lugares que você não enxerga. Por isso, na vida de Jonas, ele escolheu, ele tinha um propósito, sobre a soberania dele, ele sabia onde ele iria chegar, porém, ele falou assim: não, eu vou ajudar esse cidadão, eu vou colocar outra característica de alguém que é chamado por Deus. À medida que você entende que você foi escolhido por um Deus muito amoroso, e que nós somos filhos muito amados do Senhor, diga para o seu vizinho que você é um filho amado de Deus. Vira para o outro e fala: você é um filho amado de Deus. Depois de tudo isso que eu falei, aconteceu na vida de Jonas, ele foi escolhido por Deus. A partir do momento que nós entendemos isso, aí vem para a segunda característica de alguém que Deus usa. Aquele que Deus usa, Deus, Ele coloca uma missão para você. Primeiro, nós somos escolhidos. Segundo, nós recebemos uma missão. Quantos aqui receberam uma missão da parte de Deus? Diga glória a Deus. Jonas também recebeu. Só que o grande problema de Jonas foi esse: a partir do momento que ele recebeu a missão, ele não foi cumprir aquela missão. Ele resolveu correr da missão, escolheu não andar nos caminhos do Senhor, escolheu ir na contramão daquilo que o Senhor direcionava. E você que às vezes não sabe de um dos lemas dos radicais livres, os radicais livres, os jovens que estão na vinha e na videira, eles andam na contramão do mundo. Quantos, diga assim: eu ando na contramão do mundo. Só que Jonas escolheu o contrário, ele escolheu andar na contramão de Deus, contramão do propósito de Deus. Você é um radical livre, um jovem destinado a um avivamento. Você vai andar na contramão do mundo. Deus te escolheu e Ele te colocou em suas mãos uma missão. Diga para o seu vizinho: Deus colocou a missão nas suas mãos. Interessante, você vai olhar eu anotei alguns textos aqui, não vai dar para a gente ler, mas fala de Josué, de Gideão, de Pedro e André, de Paulo em Atos capítulo 9, que ele fala a respeito. Vamos ler esse texto, Atos capítulo 9, verso 15. Atos 9, verso 15. Olha o que ele diz. Atos 9, 15. Mas o Senhor lhe disse:
Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Quando o Senhor escolheu Jonas, quando o Senhor escolheu você, é para que você pudesse espalhar o amor de Cristo que habita dentro de você, quando você recebeu Jesus Cristo como Salvador. Quantos receberam o Senhor Jesus como Salvador? Irmãos, esse é o divisor de águas das nossas vidas. Nós temos uma missão. Qual que é a missão? Espalhar o amor que foi liberado sobre a sua vida. Nós fomos escolhidos, nós somos amados por um Deus amoroso, e a partir do momento que nós nos sentimos amados, nós começamos a exalar o perfume do amor de Cristo que habita em nós. E esse perfume do amor de Cristo que habita em nós é simplesmente você falar e proclamar o Evangelho, é cumprir uma missão que Deus te designou. Jonas, ele correu ao contrário de uma missão que foi dada para ele. Mas eu estou aqui para abrir os seus olhos. Muitos às vezes estão aí na sua adolescência, como o pastor Felipe falou, na hora que falou de corte, todo mundo ficou ouriçado e tal, mas Deus tem isso para você? Tem sua corte, tem seu homem, sua mulher de Deus, tem seu casamento, tem sua casa, tem seu carro próprio, tem um ministério frutífero, mas acima de tudo, Ele tem uma missão para você, que é proclamar as boas novas do Evangelho da graça de Deus. Quando você tem revelação disso, você é apaixonado por isso, automaticamente todas essas coisas vão ser acrescentadas. Então eu quero te chamar a atenção aqui e falar o seguinte: entra na missão que Deus colocou para você. Muitos às vezes andam virando ano, mas aí, como diz o outro, viaja e pensa que vai fazer aquilo outro, depois cai em si e fala: não, eu preciso de ajustar o meu coração com Deus, eu errei muito, eu pequei muito, e agora eu não sou capaz de estar cumprindo essa missão. Eu estou aqui para calar essa mentira do diabo na sua mente. Não interessa o que você fez, o que você faz ou o que você vai fazer. O Senhor te ama e Ele te escolheu e Ele te deu uma missão, que é proclamar as boas novas do Evangelho da graça de Deus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Diga para o seu vizinho: Deus te chamou, Deus te escolheu e Deus te deu uma missão. Só que aí Jonas também da mesma forma. Ele não quis cumprir a missão, foi para outro lugar e não quis obedecer a direção que Deus estava dando para ele. E uma característica muito interessante de Jonas e nossa, que está até no título do livro, Jonas é a terceira característica de alguém que Deus usa. Jonas também era alguém improvável. Improvável. Você e eu não somos diferentes. Nós somos improváveis, e como o tema do livro falou, aquele que foi escolhido, que tem revelação do amor de Cristo, aquele que entende que tem uma missão para se cumprir, automaticamente ele se entende. Se ele entende que ele é improvável, pastor, então é desqualificar uma pessoa? Não, é você entender que essa obra é de Deus, é que Ele que conduz, é Ele que faz todas as coisas, e por você reconhecer que é improvável, que você não faz nada no seu braço e tudo é através dele, a sua célula é através dele, o seu casamento é através dele, o seu emprego é através dele, tudo é através dele. Automaticamente, quando você enxerga isso, você se torna o improvável, porém imparável. Esse é o tema do nosso livro. A partir do momento que você tem revelação que é improvável. Por que eu sou improvável? Porque você não consegue nada no seu esforço próprio. Jonas tentou fazer no teu braço. Jonas tentou correr contra a vontade de Deus. Sabe o que ele alcançou? Nada. Quanto mais ele andava, mais profundo o abismo ele entrava. Mas quando ele clama pelo Senhor, quando ele procura o Senhor, o que acontece? Automaticamente o favor e a graça de Deus encaixa na vida dele e muda toda a situação. Na sua vida não é diferente. Talvez você chegou aqui hoje pensando o seguinte: pastor, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu estou aqui para abrir seus olhos e para dizer para você: você foi escolhido por Deus,
Você tem uma missão a cumprir. Você é um improvável. Você às vezes se condena por aquilo que você cometeu. Mas eu quero falar algo para você. Deus quer falar e afirmar para você hoje. Você foi chamado para cumprir um propósito. É o momento de você virar a página. Você pode até se intitular como improvável. Mas eu estou aqui para falar que você é um filho amado de Deus. E que você é imparável. Fala para o seu vizinho, você é imparável. Vira para o outro, do outro lado e fala, você é imparável. Sabe, eu estava compartilhando esses dias a respeito daquilo que o Senhor fala a respeito de nós, né? Como nós somos improváveis, o que acontece nas nossas vidas? Não sei se é só com você, mas você tem aquele desejo de ler a Bíblia assim todos os dias? Você pode até ter, mas a maior parte das pessoas, quando começa a ler a Bíblia, dá sono, dá cansaço. Isso faz parte do quê? Isso faz parte de pessoas improváveis. Mas aquele que tem revelação do amor de Cristo, ele vai ler a Bíblia como se fosse uma série. Você vai ver uma série. Você vai ver uma série, você quer ver os capítulos. É ou não é? Você vê a série. Eu já assisti séries, por isso que eu falo para você. Eu fui assistir aquela lá, Casa de Papel, o que aconteceu? Eu já comecei a assistir tudo, porque eu quero assistir tudo uma vez. Então foi todos os capítulos de uma paulada só. Tá bom. Mas você lê a Bíblia com o mesmo entusiasmo? Você lê a Bíblia realmente com a mesma vontade? Por isso nós somos improváveis. Sabe por quê? A primeira viagem de Paulo. Opa, amanhã eu vou ler a segunda, Sergião. Amanhã eu vou... Não acontece isso. O diabo ele quer que você não leia. Ele não quer que você aprofunde. E você tinha que mergulhar para poder ter revelação daquilo que Deus está falando. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Há poder na palavra de Deus. Por isso que nós somos improváveis. Nós preferimos a série, nós preferimos assistir o futebol com entusiasmo, mas nós não temos o mesmo entusiasmo para a leitura da palavra. Eu não estou generalizando, que eu sei que tem irmãos que gostam de leitura da palavra, que gostam de orar, que gostam de jejuar, que gostam de levantar de madrugada para orar, e glória a Deus pela sua vida. Mas no geral, nós podemos nos considerar improváveis, justamente porque nós somos indispostos e não estamos apostos para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Quantos querem cumprir o chamado de Deus? Diga glória a Deus. Muitos de nós nos consideramos incapazes, e de fato nós somos incapazes, nós somos esses improváveis. Só que você tem que ter revelação que a partir do momento que você é escolhido, que tem uma missão para você, é Ele que vai conduzir toda a obra, toda a missão. É como se você assistisse um jogo de futebol sabendo o resultado final. E aí o que você faz? Não, já vai ficar 2-0 para o meu time que eu torço, então eu vou dormir, porque eu já sei o resultado, depois eu ver o replay lá, não tem problema. Eu passo lá e assisto a hora que eu quiser. Nas nossas vidas é a mesma coisa. Deus já te escolheu, Deus te deu a missão, e o interessante dessa missão é que você já ganhou, você já se tornou vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E você foi escolhido por Deus para que pudesse realmente cumprir essa missão, e Deus já te deu vitória. Vira para o seu vizinho, Deus já te deu vitória, meu irmão. E nós somos improváveis, e nós somos, vamos dizer assim, pouca fé, porque nós não temos conhecimento de quem Ele é. Quarto tópico que eu quero falar aqui de quem é usado por Deus, é conhecer quem Ele é. Diga para o seu vizinho, conhecer quem Ele é. Nós precisamos de entender isso. Nós precisamos de entender quem é Deus nas nossas vidas. Essa semana, eu estava no discipulado com o pastor Wilson, e fazendo um levantamento dos últimos 5 anos, do que aconteceu nas nossas vidas. Minha esposa é prova disso. Quando eu cheguei aqui, eu coloquei que dentro de 5 anos eu queria me tornar supervisor, dentro de 5 anos eu queria acompanhar pelo menos 1000 pessoas. 5 anos, eu colocava isso nos meus alvos, está na minha Bíblia atrás, você pode ver os meus alvos lá, de 2016, quando eu cheguei, estavam esses alvos. Por quê? Você chega e fala assim, quando os irmãos que estão... Quem que está aqui comigo desde o começo da Barão, 2016, quantas pessoas estão aqui? Quando a gente chegou lá, era 180 irmãos e 100 crianças. Esse era o quadro que a gente tinha. Tendo isso, sabendo que eu era escolhido, sabendo que eu tinha uma missão,
sabendo que eu era improvável, e conhecendo quem Deus era na minha vida, eu coloquei um alvo há 5 anos atrás, que em 5 anos eu ia ser 1000 pessoas. Ó, para você ver. E essa semana, fazendo um balanço com o pastor Wilson, a gente conversando, na supervisão hoje, entre jovens e adultos, nós somos não vou falar mais de 2.000, nós somos 2.000 pessoas, são 1.890 e pouco, fora os FAs, então nós somos praticamente 2.000 pessoas, só que o interessante é o seguinte, nós temos mais 2.000 crianças, então são quase 4.000 pessoas. Você entendeu o que eu estou te falando? Eu fiz um plano, eu queria chegar a 1.000 em 5 anos, eu me tornei supervisor já tem 3 anos, eu já pus meus alvos daqui 5 anos, você vai saber que você vai fazer parte desses alvos em nome de Jesus, mas grandes coisas nós veremos. Por quê? Porque a cada dia que passa, eu tenho revelação de quem Deus é na minha vida. Sabe, um relacionamento de marido e mulher, como eu tenho com a minha esposa, a cada dia que passa, você se torna mais íntimo, você começa a conversar mais, você começa a falar mais, você começa a desfrutar mais daquilo que é o casamento. Com o Senhor não é diferente. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais íntimo você se torna dele, mais conhecedor você se torna desse Deus que você serve. Ele te escolheu. Fala para o seu vizinho, Ele te escolheu. Você tem revelação disso, meu irmão. Esse ano eu completo 19 anos de conversão. 19 anos. Há 19 anos atrás eu nunca imaginava pegar um microfone e ministrar uma palavra, nunca. Mas Deus me chamou para uma missão. A partir do momento que eu fui escolhido, eu tive revelação do amor de Cristo. Eu entendi que Deus tinha uma missão para mim. E para cumprir essa missão, eu sei que seria difícil, mas entendendo que Ele é o dono da obra, automaticamente as coisas começam a andar. Deus está dando uma missão para você hoje aqui. Renovando missões que estavam escondidas. E Deus hoje está fazendo, sabe o que? Assim como Ele fez com Jonas. Estava destruído, sem lugar para ir, mas Deus hoje está lançando ali a varinha e te pescando de dentro da boca do peixe. Muitos aqui estavam lá escondidos, na barriga do peixe, mas você está sendo vomitado hoje, porque você vai voltar para onde Deus te pediu para voltar, e colocar tudo no caminho, porque Deus vai cumprir esse propósito na sua vida. A maioria de vocês são jovens, a maioria esmagadora das pessoas aqui, com exceção de uns 5 ou 6, são mais velhos que eu, acho que 5 ou 6 no máximo aqui. Deixa eu falar algo para os irmãos. O meu maior temor é que, o meu maior, vamos dizer assim, não é temor, não é a palavra certa, mas eu me converti aos 27 anos de idade, meu maior arrependimento é esse, eu queria ter convertido com a sua idade, porque eu teria muito mais tempo para poder entender tudo isso que eu estou falando para você hoje, que eu fui escolhido, chamado, que Deus me escolheu como um improvável, que Deus me deu uma missão, e que todos os dias eu posso me relacionar com Deus de forma íntima, e posso ter resposta dele todos os dias. Nós temos um alvo para esse ano, e está no seu livro. Nós queremos chegar a 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, entre jovens, adultos e crianças. Mas eu acho que eu errei o alvo de novo, porque nós vamos passar esse alvo em nome de Jesus. Se nós somos quase 4.000 e vamos multiplicar todas as células, então nós vamos dobrar esse alvo. Não estou falando igual a nossa ex-presidente, dobra o alvo, dobra a meta e tal, mas nós vamos ultrapassar esses 5.000 vidas para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados. Sabe por quê? Porque nós temos uma missão, que nós somos improváveis, mas nós somos imparáveis. Esse é o chamamento de Deus para nossas vidas. Eu quero que você abra o seu coração para receber muito nessa Holy Fest, que você vai ser marcado de uma forma poderosa como nunca antes. Nós só estamos começando e nós vamos chegar até quarta-feira como se fosse assim, unção sobre unção, como um rolo compressor, e você vai chegar na quarta-feira virado do avesso. Você vai ter uma experiência com o Senhor que nunca você teve até hoje. Pastor, mas eu já fui marcado lá atrás. Não, Deus está te chamando para marcar a sua vida nesses 4, 5 dias que nós vamos estar juntos.
Você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Deus, você tem uma missão que Deus te deu, e parte dessa missão está nessa Holy Fest. Deus tem falado para mim. Quantos aqui daquele grupo dos chamados pastorais estão aqui? Levanta a mão para me ver. Olha que glória. Sabe o que Deus falou para mim especificamente para essa Holy Fest, quando eu estava preparando essa palavra? Que nessa Holy Fest, na quarta-feira, nós vamos ter um carimbo selando mais uma centena de jovens chamados para o ministério pastoral. Sabe por quê? Porque Deus nos deu uma missão, e você faz parte dessa missão. Você vai ver essa confirmação, talvez em palavras, que vai acontecer durante esses dias, mas Deus está te chamando para o ministério, meu irmão. Deus está te tirando de trás das malhadas aí, para poder levantar você. Ele te escolheu e está te dando uma missão, e nós precisamos de muitos trabalhadores. Tem mais de 2 milhões de pessoas para nós ganharmos. Nós vamos ser 5 mil esse ano, mas nós temos mais de 2 milhões de pessoas para nós ganharmos para Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Você faz parte de um grande mover. Quantos querem cumprir esse propósito junto comigo? Diga glória a Deus. Como que nós vamos fazer isso, pastor? E aí eu quero dar uma brecha aqui, que seria uma outra pregação, mas só para você estudar a respeito disso. Davi não usou as vestes de Saul. Você já leu sobre isso? Não conseguia, porque ele usou aquilo que ele tinha na mão, uma funda e as pedras. Simples. Usou isso. O senhor sabe o que é o interessante? Logo depois disso, não passaram-se anos, não, logo depois disso, Jonathan faz uma aliança com ele, e ele resolve vestir as vestes de Jonatas. O que fala disso? O que fala esse texto a respeito disso? Você pode ler, só deixar essa deixa para você, para falar o que eu quero falar contigo. Davi vestiu as vestes de Jonatas, e aprendeu a manusear a espada, lança, escudo e tudo mais, porque ele fez uma aliança por conta de um propósito. E eu quero aqui reafirmar a minha aliança por conta de um propósito. Eu estou aqui para me dar as minhas vestes, para que você vista, e use as ferramentas que eu tenho, para que você possa avançar muito mais do que aquilo que você imagina. Deus não nos uniu por um acaso, Deus nos uniu por conta de um propósito. E eu quero aqui reafirmar a minha aliança com cada um de vocês. Muitos aqui nem me conhecem, mas a aliança que eu tenho com vocês, como líder de vocês, por conta de um propósito, e por conta de uma aliança de amor. Eu tenho uma aliança de amor com os irmãos, eu tenho uma aliança por conta de um propósito, e nós estamos aqui nessa Holy Fest, para reafirmar que nós somos escolhidos por Deus, nós fomos direcionados para cumprir uma missão, nós somos improváveis, porém nós somos imparáveis. Quantos imparáveis temos aqui? Diga glória a Deus. Fica de pé onde você está. Eu quero ter um momento para a gente louvar ao Senhor e orar mediante aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu não sei o que você... Não queria que você esquecesse a pessoa que está do seu lado. Você sabe o que você vai falar para Deus agora? Deixa eu confessar algo para os irmãos. Você sabe que dia que eu escrevi essa palavra? No dia, essa semana, que eu tomei um café com o Sérgio. De lá para cá, Sérgio, devido, quarta-feira eu esbocei, ela está aqui no rabisco, pode olhar depois você vê. De quarta para cá eu não consegui pegar ela, não consegui, por conta de tudo que tinha que fazer aqui. Falei hoje para a Cristiana, vou tirar umas 2 horinhas para dar uma meditada. Não peguei nada, mas algo queimava no meu coração. Eu fui escolhido, eu tenho um chamado, tenho uma missão para cumprir, tenho uma aliança de amor, uma aliança por propósito com os irmãos, e é o Senhor que vai falar. Mais uma vez, está aqui um improvável, falando algo, porque é imparável. Deus tem palavras poderosas, borbulhando dentro de cada um de vocês, e Deus vai usar cada um aqui para poder ganhar centenas de pessoas. Como eu disse, nossa festa da colheita no final do ano, estou falando lá na frente, vai ter que ser num ginásio ou alguma coisa parecida, porque se nós reunirmos, a semana passada, 500 mulheres com as crianças,
Nas minhas contas, ficaram no máximo 100 mulheres para o esquenta. Nós tínhamos 600 pessoas no esquenta. Muitos aqui talvez não estavam nem nenhum nem nem outro. Então hoje, com 1.800, 2.000 pessoas, nós conseguimos mobilizar 1.500 pessoas. Não cabe aqui, mas nós vamos dobrar isso. E nós vamos ter um grande mover com mais de 2.500 pessoas nessa grande festa da colheita, no sábado, com os 4 prédios reunidos. Estou falando lá em dezembro. Por quê? Porque Deus nos convocou para uma missão, a unidade de propósito. Há uma unção liberada para as nossas vidas. Existe um rio que flui dentro de nós, e você vai ser usado como um canal desobstruído por Deus, para nós alcançarmos esses objetivos em Deus. Sabe, eu não estou aqui para aparecer, já falei isso, às vezes você não percebe, mas quem veio no esquenta nem me viu. Por quê? Fiz questão do Lucão abrir, trazer o pastor Ricardo Landim, porque o mérito não está para mim, eu não quero aparecer, pelo contrário, eu quero que nas próximas reuniões de Holy Fest, vocês vão ser os ministros. Nós vamos ter grandes moveres para frente, porque nós não queremos aparecer. Quando eu falo isso, é eu, o pastor Sérgio, o Sergião, o Felipe. Nós não queremos aparecer. Nós queremos apenas que vocês subam nos nossos ombros e vão muito além daquilo que nós somos. Receba dessa unção na vida de vocês. Existe uma unção poderosa de fecundidade e multiplicação. Uma fé que o Senhor está nos dando nesses dias, que nós vamos ver muitas coisas acontecer. É o início do 4º ciclo profético. Pessoas serão curadas nas nossas células, nos nossos cultos. Vai chegar momentos que nós vamos ter que falar: para, não está cabendo mais, segura aí. Acabou a pandemia, é 2 cultos, 3 cultos, vai ser lotado. Mas não por conta de pessoas se chegarem a nós, por conta da unção que existe, que está sendo derramada pelas nossas vidas. Deus te escolheu, meu amado.